para todos. Viva a vida. Viva a vida. Uma boa noite para você que está chegando agora aqui pelo canal do GED Leopoldina. Nós somos cursilistas do setor de Cataguases e hoje é nosso bate-papo, nosso conversa com o padre, o nosso querido e amado Padre Jorge estará conosco aqui, tá bom? Estamos juntos. Amém. Amém. E como de costume, que nós temos no cursílio, quando nós vamos começar qualquer atividade, qualquer momento no cursílio, nós temos o costume de pedir, a invocação do Espírito Santo para que Ele esteja com a gente, presente, para que Ele unja os nossos lábios, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que a gente consiga atingir todas aquelas pessoas que estão precisando dessa palavra que o Padre Jorge vai partilhar com a gente hoje e de tudo que a gente vai falar aqui. Nós vamos falar um pouquinho de tudo, principalmente da esperança, e da fé que nós temos que ter para atravessar esse momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. 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 Padre Jorge, com o Senhor, a luz da palavra. Boa noite para todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sabrina pediu-me para começar hoje, nesse momento da oração, justamente à luz do Evangelho, o Evangelho de hoje. E eu creio, viu, Sabrina, que é um Evangelho bem providencial para o nosso encontro com o grupo do GED Leopoldina, aqui de Cataguases, mas também para esse tempo em que nós enfrentamos, tempo de isolamento. E a Sabrina já disse uma palavrinha-chave para nós hoje, que é a esperança. Então eu gostaria de proclamar primeiramente o Evangelho. Se é Evangelho, de como é que a gente fica? De pé, Então vamos ficar de pé e ouvir então o Evangelho de hoje, o Evangelho que é de Mateus capítulo 10, versículos 34 ao 42 e o primeiro versículo do capítulo 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim, não é digno de mim. Quem toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida, irá perdê-la. Aquele que a perder por minha causa, irá reencontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Aquele que recebe o justo na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. Todo aquele que der, ainda que seja somente
um copo de água fresca a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá a sua recompensa. E após ter dado instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu para ensinar e pregar nas cidades daquela região. Palavra da salvação. Glória Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Amigos e amigas, quem diria, hein? Nesse tempo de pandemia, tempo de isolamento, já que não podem estar aqui como fazemos sempre nas segundas-feiras, na escola vivencial do GED, do Cursilho, aí nós vamos pelas lives, uma forma diferente. Talvez aqui os mais novos já sabem mexer muito com isso. Dirceu e eu estamos apanhando com os chamados celulares, meios de comunicação. Mas eu louvo a Deus que podemos estar com tantas pessoas ao mesmo tempo com a live aqui, por tantas páginas e por um meio de comunicação que Deus coloca nas nossas mãos. Já no Evangelho dizia uma vez, uma passagem de Jesus, que nós temos que evangelizar sobre os telhados. Quem sabe Jesus já estava falando disso, né, das antenas nos telhados das casas, evangelizar sobre os telhados das nossas cidades e levar uma palavra, como Jesus faz isso no Evangelho que acabei de proclamar, pois que tanto falou com os discípulos. Jesus sai para evangelizar. É bonito olhar essa atitude fundamental de Jesus. Hoje na oração da manhã, que estou fazendo toda manhã com os nossos paroquianos e tantos amigos de longe e outros de perto, Jesus saindo para evangelizar, e eu me encanto que Jesus entra na cidade, sai da cidade, vai ao templo, vai à sinagoga, entra numa casa, sai de uma casa, ou seja, Jesus incansável. E diz o Evangelho de hoje, Jesus partiu para ensinar e pregar nas cidades daquela região. E o que Jesus vai pregar? O que Jesus vai ter como conteúdo na sua ação evangelizadora? Eu sempre digo assim, Jesus tem dois grandes temas. Quando a gente vai ouvir as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, pode ler à luz dessas duas chaves, dois grandes temas de Jesus. Que Jesus quer falar sobre o Pai, tirar os véus da realidade do Pai, e Jesus quer falar sobre o reino, tirar os véus da realidade do reino. E quando Jesus fala do reino, e justamente no Evangelho de hoje, ele cria discipulado. Discípulo é aquele que está no segmento, no caminho de Jesus. E essa página que nós proclamamos não é fácil não, viu? São páginas desafiadoras, porque fala da radicalidade no segmento de Jesus. A espada que ele traz para nós, que espada é esta? Por exemplo, Jesus, nós sempre falamos assim, Jesus é manso e humilde de coração, Jesus é misericordioso, Jesus é bondoso. De repente a gente ouve um evangelho que diz assim, não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Ora, a gente sabe que paz não é ausência de conflitos. A paz, ela não cai pronta do céu. A paz nós construímos nos vários conflitos da vida. E aí Jesus desce então ao chão da vida para falar desse segmento.
Eu tenho certeza que aqui quem é mamãe, quem é papai, já logo ficou com uma pulga atrás da orelha com o evangelho de hoje. E nós que somos filhos, Jesus diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Olha a radicalidade do segmento. Sabrina, quem ama seu filho mais do que a mim não é digno de mim. Você tem quantos filhos seu? Três filhos agora. Claro, continue amando seus filhos, viu? Continue amando seus filhos. Mas nós temos que amar mais Jesus. Olha o desafio. Olha só a proposta que tem o Evangelho de radicalidade no segmento. E eu gosto muito dessa passagem de sabedoria de Jesus. Quem toma a sua cruz, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Jesus não promete facilidade para ninguém. Jesus não promete aos membros do cursilho que para evangelizar os ambientes, facinho, facinho. Fuja das coisas fáceis. Então, propõe Jesus: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. É verdade, meu irmão, isso é palavra de sabedoria. Os sofrimentos, as dores, as dificuldades da nossa vida, nós devemos assumir de fato com coerência na nossa vida. E olha só que palavra de sabedoria o versículo 39 de hoje: aquele que tentar salvar a sua vida irá perdê-la. Se eu falo assim, não, eu tenho que salvar a minha vida, salve-se quem puder, eu vou me virar, eu tenho que me salvar. Vai se perder, vai perder até os amigos, vai perder até a estabilidade da vida. E diz ainda o Evangelho: aquele que perder a vida por minha causa irá reencontrá-la. Ou seja, aquele que lança-se com liberdade, com amor, na grande aventura da vida, no segmento de Jesus, esse vai ganhar a vida, até mesmo se perder a vida derramando o seu sangue. Radicalidade no segmento. Ora, nós sabemos e nós devemos acolher Jesus. O Evangelho de hoje, viu, gente? Cada palavra, cada versículo merece uma atenção nossa assim a toda prova. Nós sabemos que Bíblia e Evangelho nós não podemos ficar lendo assim, ó. Eu já dizia um professor meu que a Bíblia não é um prato de sopa, você vai tomando assim rápido. São palavras que temos que saborear uma a uma. Olha só que sabedoria do Evangelho de hoje. Eu prego aqui só um versículo: todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca a um desses pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando eu faço por alguém que é discípulo de Jesus, nem que seja um pouquinho de água, um copo de água fresca, nós teremos a nossa recompensa. Mas atento, leitura perigosa desse versículo: pensar um Deus com o qual eu faço barganha. Vou dar um copo de água porque, Deus, olha o copo de água que eu estou dando. Eu vou dar uma cesta básica. Senhor, estou dando uma cesta básica. Não, o nosso Deus não é o Deus da barganha. O nosso Deus é da entrega, é da oferta, é do jeito novo de ser no segmento de Jesus. Mas nós temos certeza, Ele nos dará a recompensa. E a grande recompensa que Jesus nos dá é que Ele está sempre conosco. Quando nós, discípulos de Cristo Jesus, como nós, membros do cursilho, nós temos que sair a evangelizar naquelas várias etapas próprias da vida do cursilho. Tenham certeza,
nós não estamos sozinhos, não. Jesus está conosco. Por isso, só adiantando uma pergunta que eu já vi que vai sair por aqui, depois no Padre, vamos conversar um pouco? Tenho certeza, a Sabrina já até adiantou a resposta, e a grande agulha, a linha que costura esse nosso tempo de hoje, que é a esperança. Se nós temos a proposta da radicalidade do discipulado, se nós temos a certeza da radicalidade na vida, de uma proposta de coerência, de que vale a pena ser amigo de Jesus, de que vale a pena ser discípulo de Jesus, pode ter certeza, nesse tempo de pandemia, quando nós fechamos as nossas portas, fechamos até as janelas, mas nós temos que abrir as portas, abrir as janelas para a esperança estar sempre em nossa mente e em nosso coração. A esperança é que vai abrir as portas para um tempo novo, como se diz tanto hoje, do chamado novo normal. Quando será? Não sabemos, mas a esperança é para já. Deus sabe, é verdade, Deus sabe, mas para já é viver na esperança e construir a esperança contra toda desesperança, como nosso pai Abraão, aquele que esperou contra toda esperança, onde não havia motivo nenhum para se esperar. Abraão dá o testemunho da fé: eu creio, eu manifesto a fé, eu espero no Senhor. E nós podemos ter a certeza, só para encerrar, depois eu acho que vem uma oração, vem música e o bate-papo. Eu só gostaria de encerrar com esta palavra, que certamente nas escuridões da noite da nossa vida e no silêncio que nos é imposto, que possamos sempre fazer brilhar a palavra da esperança e da fé. No tempo de tanta escuridões, num tempo que se impõe tantos silêncios na nossa vida, aí nós devemos dizer: eu creio em Deus. Amém. 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 Vamos fazer a oração então? Vamos lá. Meus irmãos, boa noite. Eu vou utilizar um pouquinho o nosso livro de cabeceira para poder fazer uma pequena oração. Vivemos num momento especial da história da humanidade. Somos beneficiados pelo progresso das ciências e da tecnologia. Somos interpelados pelo sofrimento humano dos pobres e excluídos. Deus nos reúne aqui hoje para que vivemos a consciência dessa realidade e nos reúne como um povo peregrino. Jesus Cristo é o caminho, e a nossa existência cristã e participação na igreja é uma caminhada. Somos um povo congregado que caminha do egoísmo para a partilha, do erro para a verdade, da indiferença para a comunhão, da omissão para a luta, do pecado para a libertação. Eis-nos diante de Deus assim como somos. Amém. Eu queria comentar essa oração que a Sheila fez aqui pra gente. Primeiro a oração do Padre Jorge, né? O que eu hoje, pela manhã, que eu fui o Padre Jorge proclamando esse evangelho, o que me veio assim é que primeiro a gente tem que se entregar, né, Padre Jorge? Se entregar de verdade, de coração, porque para confiar você tem que se entregar. Ninguém confia se não se entrega. Eu costumo dizer que por que a criança pula no colo da mãe assim, solta? Porque confia, porque acredita, né? Porque se inteiramente. Então é isso que nós devemos fazer. Nós devemos nos entregar nos braços de Deus e confiar como uma criança confia nos pais. Essa leitura também que o Padre fez hoje me deixou assim um aprendizado muito grande. Ele falou que nós não fazemos barganha, né, com Deus, nós não fazemos barganha com Deus.
E nós sentimos cada vez mais, quando você ajuda, quando você se coloca a serviço, cada vez mais você se apaixona pelas coisas do Pai. Então essa ajuda, vamos colocar assim, que nós oferecemos a um irmão necessitado, ela se torna tão prazerosa para nós que é difícil até viver sem fazer esse tipo de ação nas nossas vidas, né? Então para nós é muito mais enriquecedor do que até para a pessoa que você está ajudando. Para você ganha muito mais, o seu coração se enche muito mais do que daquela pessoa que você está ajudando, pode ter certeza. Eu tirei isso dessa leitura hoje, que o senhor fez pela manhã. Eu queria partilhar isso, porque eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, é tão importante ajudar, estar presente, mesmo que distante, na vida dos nossos irmãos. Uma outra colocação também, do Evangelho, das palavras do Padre Jorge: quantos sonhos você já viveu na tua vida e eles não se realizaram? Mas quantos milhares de sonhos você nem sonhou e vive? Com certeza esses sonhos são esses que a gente não pensa em recompensa e não faz barganha com o Senhor. São as graças, né? São as graças. Quantos milhares a gente nem percebe e viveu grandes sonhos. E o interessante, Adolfo, à luz da sua palavra e da Sabrina, estava pensando aqui, de nós para com relação a Deus, nada pode ser mais ou menos. Fé mais ou menos, confiança mais ou menos, esperar mais ou menos, não, tem que ser por inteiro. Porque de Deus para conosco também é por inteiro, é total. Deus não é medida mais ou menos, mas é medida que coloca no nosso colo uma medida sacudida, uma medida abundante, porque assim é o amor de Deus. O amor de Deus nunca é mais ou menos. Com Deus não tem jeito de ser mais ou menos. Ou é quente ou é frio. Intenso, né? Ou é queimou, não tem jeito não. Essa colocação que você faz, às vezes, fazemos de... quantas vezes a dificuldade do Evangelho, a gente fala, quantas vezes dá vontade de chutar o balde, né? Não aguento mais, vou isso tudo. Aí ele vai lá e te dá um puxão de orelha, opa, vem cá, né? Acontece alguma coisa na sua vida que te faz refletir melhor sobre essa importância, né, de viver ali assiduamente dentro do Evangelho. Vamos mais uma canção, doutor Silvio, antes da gente começar o nosso bate-papo com o padre. Nós escolhemos uma aqui, eu acho que vai calhar, vira só um pouquinho mais assim, com que a gente... Fantástico, todo mundo cantando. Conheço um coração tão manso e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, que deu a sua vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Então, gente, vamos começar a nossa conversa com o padre, né? Padre Jorge, hoje nós estamos vivendo um momento único na vida de todos. Como que o senhor vê hoje essa evangelização perante tantas lives e tanta novidade que nós temos que nós dormimos de um jeito e acordamos de outro, num mundo e acordamos em outro mundo? Como que o senhor vê isso hoje dentro da igreja? Essa transformação toda. Eu vejo assim como, primeiramente, eu tenho 64 anos, vou fazer 64, 36 anos de padre, e eu nunca vivi isso na minha vida. Eu vejo como um tempo, assim, totalmente umas experiências inusitadas na vida.
Um tempo em que, me lembro logo em março, quando começamos todo esse tempo da pandemia, que a gente, 13 de março, eu celebrei a missa naquele final de semana, falando sobre o abraço que não vai ter mais, a comunhão na boca que não. No outro domingo já não teve nem missa. Na quarta. Foi pedido na quarta, já não teve nem o grupo das mães que oram. Ou seja, mas a gente dizia assim, não, mas se Deus quiser a Semana Santa nós vamos ter. Não teve Semana Santa. Nas festas de Santa Rita, não teve festa de Santa Rita. E assim, nós temos experiências onde nós temos que responder. E essa pandemia, hoje eu conversava com uma amiga minha dizendo assim, se não fosse esse número tão grande de mortes, o Brasil já vai já chegar aos 80 mil. Infelizmente. Se não fosse essa dor das mortes que tantas pessoas experimentam, nós poderíamos dizer assim com mais tranquilidade, com o coração em paz, que a pandemia vai trazer benefícios. Mas eu tenho dificuldade de falar isto em respeito a tantos irmãos e irmãs nossos que estão tombando vítimas da pandemia, de decisões erradas, de a medicina que não consegue responder, o governo que não consegue encaminhar, nós que não sabemos cooperar, mas tudo isso está levando... Então tudo isso está nos levando a um tempo inusitado, coisas diferentes. Agora, eu me lembro no começo da pandemia, a gente fala assim de uma história de 2 meses, 3 meses só, né? Mas já é uma história. Está na história, né? Que a gente nem sabia o que fazer. Mas eu creio muito na ação do Espírito Santo. O Espírito Santo foi dando toque aqui, um toque ali, um toque acolá, um sopro ali, e assim foi suscitando em meio de nós padres, em meio dos leigos, respostas para a questão da evangelização. Por exemplo, hoje tudo em live. É claro, live é bom, é ótimo, mas agora, daqui até 200 anos para frente, o cursilho vai viver só de live. Morre o cursilho. Não tem jeito. Saudade do aperto do abraço, né? Que saudade do abraço, da presença, do estar juntos. Ou seja, a gente faz a evangelização para a live e ela vai ficar, viu? Pode ter certeza que depois da pandemia, as lives do cursilho vai continuar. As lives da oração do Padre Jorge vai continuar. As nossas missas transmitidas pela TV Santuário, pelos canais de Face, YouTube e tantas outras experiências, nós vamos adquirindo e nós vamos trazendo para a experiência, mesmo na dor, respostas que valem a pena. Tem até esse ditado, falar em dor, né? 2 pensamentos, eu gosto muito assim de pensamentos que, mesmo que sejam soltos, mas nos ajudam muito. Tem um ditado que sempre diz assim, que para Deus nós nos voltamos ou no amor ou na dor. Eu acredito que o melhor caminho é o amor, mas quem sabe mesmo nessa dor da pandemia, muitas pessoas estão descobrindo mais a Deus, a solidariedade, o viver junto com as pessoas, a responsabilidade. E sabe de uma grande descoberta nesse tempo da pandemia, o valor da família, o viver em casa, mesmo para suportar um ao outro. A palavra suportar é bom, viu? Ser suporte um do outro. E um outro pensamento que eu gosto muito, a Sabrina já ouviu, disse uma vez aqui, que dos santos padres, sobre o tema da dor, que os santos padres dizem assim: toda dor, todo sofrimento, quando vivido por amor, é ganho de liberdade. Esse tempo de pandemia, de dor, de sofrimento, se nós vivermos esse tema no amor, para descobertas novas na nossa vida, vai ser ganho de liberdade, se vivermos no amor. Então eu acredito que a igreja descobriu a sua PASCOM, Pastoral da Comunicação.
A igreja descobriu uma forma de se comunicar. Os padres se reinventaram, as pastorais, movimentos, coordenações estão se reinventando. Mas descubram, essencialmente, que nós temos que nos redescobrir nas nossas relações humanas. Para sermos mais cristãos, é preciso ser mais humanos, uns com os outros, na relação um com o outro. Eu ia fazer essa pergunta, senhora, agora, essa relação humana, como que seria, né? E a partir de agora, a gente, né, eu ouvia falar muito assim, fulano está em casa, briga muito mais com a mulher, agora eu tenho muito mais briga, porque, né, é o convívio que antes a gente saía de casa para trabalhar às 7 da manhã, chegar às 7, 8 horas da noite, então mal chegava e dormia, né? E agora não, agora tem que ficar em casa. E nesse tempo, padre, de isolamento, o senhor acha, apesar de ter todo mundo isolado, o senhor consegue ver que a fé do cristão aumentou? Bom, primeiramente eu acho que não está todo mundo isolado, não, porque o pessoal não está cumprindo aquilo que deveria. Né? Muito triste isso. Estar em casa, pelas próprias dificuldades da vida, né? Agora eu não gosto muito dessa expressão, eu penso também o seguinte, tem esse ditado que diz que na vida o menos é mais. Quem sabe estava na hora de a gente acabar com aquelas correrias. Por que a Sabrina tem que atender no consultório dela 20 pessoas num dia? Por que você tem, doutor Disseu, de atender tantos pacientes num dia? Por que eu tenho que celebrar 6 missas e um montão de... Não, o menos é mais. Por que o Adolfo vai querer criar agora 5 lojas novas? Posso fazer a propaganda Sol e Neve aqui, né? Para quê? O menos é mais. Curtir um pouquinho mais a vida, estar lá com a mamãe, que é tão bom estar com a mamãe, estar com os amigos, rezar mais, ler mais a palavra de Deus. Esse evangelho que eu li hoje, viu, gente, eu já devo ter lido mais de 200 vezes esse evangelho na minha vida, né? Eu tinha um professor que dizia, quando eu estiver na 1000ª vez que eu estou lendo uma página, eu vou descobrir muitas coisas novas naquele evangelho que eu li pela 1000ª vez. Mas a gente tem que fazer isto saboreando um pouco mais. O dom da sabedoria. O Espírito Santo nos dá o dom da sabedoria. Sabedoria é também de sabor, saber saborear. Eu creio, e eu, Padre Jorge, eu estou tendo na graça de Deus esse tempo de saborear muito mais algumas coisas que eu fazia corrido, na pressa do dia a dia. Quantas vezes eu já fui surpreendido de que eu tinha tantas coisas para fazer num dia e depois cheguei à noite e eu pensei assim, não fiz nada. Hoje eu estou tão sem fazer coisas que eu descubro que naquele dia eu fiz tanto. Eu li, eu rezei, eu encontrei pessoas, falei com pessoas pelo celular, falei pelo telefone, encontrei com algumas pessoas e assim a gente vai construindo a vida. Faz live agora também. Essa é a segunda de hoje, ué. É real, ué. Ah, bom. Tá certo, sim. Ótimo. Jorge, eu tenho uma colocação que eu queria, assim, a prática do amor ao próximo, ela está entre nós o tempo todo, nos é pedido. E eu queria te fazer uma pergunta no seguinte aqui. Hoje, os profissionais de saúde, Padre Jorge, são os que mais estão doando esse amor ao próximo, Padre. Nesse momento tão difícil, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para esses profissionais que estão literalmente doando o seu amor ao próximo, incessantemente. Vamos dizer assim, profissionais da saúde, que abrange tantas pessoas. O Disseu poderia me ajudar. Abrange lá o médico, lida diretamente, o enfermeiro, a enfermeira. Olha, eu tenho um amor pela enfermagem, né? Assim com a medicina. Eu me lembro de uma vez eu fui celebrar uma missa de formatura na área da medicina. Então, no momento da palavra eu pude dizer assim, que a palavra, ela é muito importante. Olha que eu, padre, sou o homem da palavra. Tem que ser o homem da palavra, de palavra em palavra. Então a palavra toma conta da minha vida.
A palavra, por mais profunda que ela venha a ser, que possa nos tocar, é verdade. Mas um toque, por mais superficial que for, ele toca profundamente. Quando o enfermo coloca-se diante do médico, diante de uma enfermeira, imagina alguém com Covid, está lá diante do médico, do enfermeiro, aquele toque do enfermeiro pode ser um toque superficial, mas ele toca profundamente a nossa vida. Então vocês médicos, temos um aqui, temos as enfermeiras, temos as pessoas que fazem a limpeza do quarto, temos as pessoas que atendem na portaria, na copa. Olha quantos profissionais, os laboratórios. Olha, de fato, o mundo inteiro hoje canta e encanta a missão daquele da área da saúde, porque são pessoas que estão doando e estão correndo risco. Por exemplo, a gente sabe de histórias por aí de pessoas que... Nem vão em casa há quanto tempo? Perfeitamente. Por quê? Mora em Tem uma hotel, pessoa tá idosa, tem criança em casa, não quer contaminar a família, fica 3, 4 meses já em casa. É, os grandes centros está sendo assim, cara. E fora o risco de realmente adoecer. Exatamente. Então, olha, aproveitando a sua palavra, viu? Vamos rezar pelos nossos médicos, enfermeiros, homens e mulheres da saúde, lá aqueles que trabalham nos hospitais, nas clínicas, aqueles que estão aí de frente, o motorista de ambulância. Olha quantas pessoas. Maqueiro. Aliás, você falando da profissional de saúde, não sei se vocês viram o bar que transformou a casa de cursilho, a casa de formação lá, numa enfermaria de Hospital de campanha. Maravilhoso, ficou bonito. Foi feito só na capela, pelo que eu vi nas fotos. Eu não sei se fizeram lá para os quartos, mas transformaram toda a capela, fez coisa. Vou mostrar depois vocês as fotos. Maravilhoso. Os quartos também. Os quartos também? Os quartos eu não vi foto lá de A casa baixo. foi toda destinada a esse. A casa Maravilhoso, ficou, quer dizer... É um lugar propício para isso, ela é assim um pouquinho afastada, silenciosa. Sim. Eles foram generosos em fazer a sua oferta. Mas que bom, viu? Vamos rezar para essa turma da saúde. Agora, se a gente elogia, a gente reconhece o trabalho de todos aqueles da área da saúde, é bom a gente falar uma palavra profética também, de tantos que estão desviando dinheiro da saúde e gerando tantas mortes por aí, nessa pandemia. E aí a gente volta, triste, né? Se temos a pandemia, nós temos a endemia dos Vem a calhar desvios. foi o evangelho. Foi lido hoje. Perfeitamente, tá bom? E assim nós lembramos também das famílias envolvidas com o Covid. Imagina o susto se eu fizer um exame de Covid e der suspeita, o meu coração vai acelerar, vai a 200. Imagine uma família que já tem em casa confirmado e tem tantos outros. Imagine uma família que perdeu alguém, veio a morrer alguém. São pessoas que para eles nós devemos rezar. Aí é o silêncio e as noites escuras da vida, que a única palavra que nós podemos ter é: eu creio em Deus. E o triste disso são, ao contrário, aquelas pessoas que não acreditam, né? Ah, não, isso não existe, isso aí é fantasia, isso é golpe antigoverno. Isso me deixa muito triste, né? E principalmente o que a gente vê na população, pessoas andando sem máscara. Eu ando pelas ruas quando eu tenho que andar, eu sempre cobrando: por que você está sem máscara? Por que você está sem máscara? Cobrando das pessoas isso, né? E além do distanciamento, as pessoas estão nem aí. Eu acho que está tendo aqui também uma epidemia muito de cachumba hoje em dia, porque a quantidade de pessoas usando máscara no queixo, né? Lembra do tempo antigo aí que, né, as pessoas usavam as máscaras no queixo? Eu acho que atualmente na cidade de Cataguá a gente está vendo isso, pelo menos, né? Uma musiquinha? Bom, Vamos cantar, Sofia? Vamos. tem uma música bonita, Qual? aquela do barco, Adolfo, que ela é passou tão por bonita, ela que ela agora, fala de coragem, sabe? De entrega, de coragem. Você passou nela aqui agora. Cadê? Desculpa, pessoal. Aqui. Mar da Vida. Mar da Vida. Muito Uma bonita. canção muito legal. Então a gente dedica a todas as famílias, a todos os profissionais da saúde que estão içando as velas da coragem para lutar. Por amor.
Por amor. Ondas da vida carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Isso as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz do teu vogar, que os riscos não te impeçam de tentar ganhar o mar num instrumento que se chama amor. Essa música. Linda, né? Linda, O Adolfo, né? o Adolfo lançou isso lá no grupo, lá. Foi Fala da maravilhoso, coragem, né? né? Da Vamos estar coragem. as velas da coragem para lutar, para irmos além. Todos os dias, né? Porque todos os dias abrir os olhos e ter. Olha, Jorge, deixa eu fazer uma pergunta. A gente sabe que o movimento de cursilho surgiu numa caminhada de jovens, né, rumo a Compostela, né, e dentro disso o carisma do movimento é sempre evangelizar os ambientes, né? Aonde eu tiver, eu tenho que ser um cristão. Se eu estou no serviço, em casa, no clube, na igreja, onde eu tenho que ser uma atitude cristã. Você comentou agora mesmo aí, eu sou extremamente vigiado, foi bem a palavra, né? Nome de palavra. E eu queria lembrar aqui agora da importância, você falasse um pouquinho da importância do jovem dentro da evangelização, né? Nesses tempos atuais. Os jovens não é bem questão de futuro, não. Os jovens já é hoje o presente, né? Dentro da nossa igreja. O Dirceu, veja bem, a gente sempre cobra isto, né? A necessidade dos jovens na igreja, e isso é fundamental e tem que estar, e os jovens querem estar, e estão, claro, cada um no seu tempo, às vezes não se distanciam, às vezes não se esfria, mas você sabe que eu percebo muitas pessoas que cobram essa presença dos jovens na igreja, e ela é necessária, essa cobrança. Mas, por exemplo, nesse tempo da pandemia, sabe o que eu tenho notado? Que quem é que está nos fazendo atualizar e agilizar essa questão da internet, das transmissões são os jovens. São os jovens. Por exemplo, eu tenho aqui no santuário 3 jovens que comandam tudo isso daqui para nós, e voluntários. E 2 desses jovens são acólitos, o Vitinho e o Anthony, são meninos de igreja que estão sempre aqui servindo no altar. E tem o Ronald, que vem à missa todo domingo e faz parte do grupo de jovem. Se você olhar em outros lugares, são os jovens que comandam para nós toda essa parafernália de internet, de celular. A gente tem uma dúvida, eles já estão com a resposta lá na frente. Agora, como é importante os jovens na evangelização? Eles têm os lugares especiais dos jovens na igreja. Acho que a gente tem que olhar isso, porque muita gente quer o jovem na igreja, mas muitas vezes nós mesmos espantamos os jovens da igreja. Então, eles têm o seu espaço. O jovem gosta de ocupar os grupos de jovens. Jovens gostam de ocupar a catequese. Quantos jovens nós temos na catequese? Na diocese de Leopoldina inteira. Uma outra coisa que jovem gosta muito, da música. Por exemplo, nós temos aqui no santuário as bandas, os ministérios de música com os jovens. E assim, os jovens estarem na igreja. E outra coisa que os jovens gostam muito é da ação social. Por exemplo, aí eu tenho que lembrar de um grupo de jovens que nós temos no santuário, que é o JAM, Juventude
de ação mariana. Eles estão muito atentos a essas questões sociais. Tiveram aqui a promoção da mesa solidária, eles fizeram a faxina da Praça Santa Rita na Festa Santa Rita e tantas outras visitas ao asilo, né? E assim os jovens, eles gostam de ocupar esses espaços. Esse é o próprio da juventude. Mas eu creio que se nós fizermos alguma coisa, tem que fazer muito mais ainda para os jovens ocuparem, não só para que os jovens possam ocupar a igreja. Claro que eu, como padre, eu tenho atenção a isso, para que os jovens possam ocupar a igreja, mas eu tenho muita preocupação e atenção para que a igreja possa ocupar o coração dos jovens, não tanto de trazer o jovem para a igreja, mas também de levar a igreja para os jovens, levar Jesus nosso Senhor para os jovens. Eu vejo, por exemplo, Astolfo até no momento em off aqui falava sobre caminhos da piedade. Vou te perguntar já. Vai perguntar, né? Procura fazer uma pesquisa, quantos jovens tem ali no Caminhos da Piedade e assim outros momentos. Mas meu caro jovem, para você que está me ouvindo, você que é um rapazinho, uma menininha, jovem, o que é de idade mais ou menos? 13 aos seus 25, 30 anos. Eu tenho 64, me acho jovem. Mas a você, jovenzinho na idade, tenha certeza, Deus ama muito você, Jesus ama muito você, e nós precisamos da sua força, do seu brilho, da sua atividade, da sua sabedoria, e pode ter certeza, as suas mãos serão grandiosas na evangelização. A juventude nossa do santuário e de toda a igreja diocese leopoldina. Só fazer uma colocação, quando der 1 hora de live aí, nós já estamos aproximando do fim, mas o Instagram, ela cai automaticamente. Então, para quem estiver aí nos assistindo pelo Instagram, seu celular não vai dar defeito, porque quando dá 1 hora certinha, ela cai automaticamente. A do Instagram, do Face não. A gente aí o Face, eu desligo o Face depois de 1 hora. O Face... Mas só para deixar um recadinho, pessoal do Instagram, um beijão para todo mundo, viu? Mas Jorge, aproveitando, a Sabrina agora tem uma pergunta. Boa. Padre Jorge, vamos conversar um pouquinho, já está terminando nosso tempo, né? Também a gente não pode ficar prolongando demais. O Adolfo vai fazer a pergunta dele do Caminhos da Piedade, mas eu queria que o senhor colocasse aqui para a gente um pouquinho dessa evangelização pós-pandemia. Eu tive muitos professores jesuítas, né, tanto aqui quanto eu estive também em Roma, e os jesuítas, eles primam muito pelo uso do tempo. Eles dizem sempre que algo muito demorado perde o seu valor. Então, a 1 hora tem que ser respeitada. Seja e breve, 1 hora. Jesuítas, seja breve. Eu até ouvi uma vez uma palestra dizendo assim, alguém que aproximou-se e disse assim: olha, vou falar de pé para vocês me verem, vou falar bem alto para vocês me escutarem, e vou falar bem breve para vocês me aplaudirem, porque se falar muito tempo não aplaudem. Mas vamos à pergunta, Sabrina. Sabrina, nós sabíamos bem como fazer e como agir antes da pandemia. Esse tempo da pandemia tem sido como um tempo de retiro, onde, claro, vivemos o momento presente, mas nós temos que já olhar como vai ser, que não sabemos nem quando vai ser. Mas nós sabemos que temos que descobrir o como fazer. Nós não sabemos quando será, mas devemos saber como será. Então, traçar algumas metas, alguns objetivos, ter clareza para a gente não se perder nesse tempo em que nos preparamos para vir o pós-pandemia. Quem tem nos ajudado muito, Sabrina, a refletir sobre isto, não sei se vocês do Concílio, faço aqui uma propaganda, toda sexta-feira tem uma live com o nosso bispo diocesano, Dom Edson, e ele sempre tem um convidado que está refletindo justamente sobre a ação pastoral da igreja, ou seja, a evangelização na pós-pandemia. E tem expressões belíssimas no texto dele,
tem assim tentativas, insights, descobertas, que vale a pena, como faremos. Eu me lembro de uma expressão de Dom Edson, que foi até muito debatida numa dessas sextas-feiras, que eu tenho acompanhado sempre. Ele fala sobre, sabe aquele arco-flecha? Quando você tem um arco-flecha, tem um alvo lá na frente, então você mira, mas você tem que sempre mirar um pouquinho acima para atingir o alvo. Nós também na evangelização, nós temos que mirar um pouquinho acima para acertar o alvo, aquilo que é a proposta da evangelização. E nessa proposta da evangelização, é claro que nós teremos, depois que voltar, por exemplo, celebrações pastorais, reuniões, irão sempre voltando assim num número limitado. Por exemplo, muitas pessoas me perguntam, como é que vão ser as missas? Eu acredito, nosso santuário cabe 1000 pessoas. Eu acredito que nós vamos poder começar aí com umas 100 pessoas no máximo. Cada bancão grande desse daqui vai ter 3 pessoas no máximo, e eu de trás com uma pessoa, ou 2 pessoas e um no outro. Para quê? Para defender a vida. Vão ter, passar num tapete, vão ter aquela temperatura na testa, que já estão comprando termômetro, vai ter depois também álcool em gel, vai todo mundo com a máscara, higienizar, nós já estamos vendo os produtos para higienizar o santuário. São medidas que se chamam protocolos, né? Nós vamos ter que obedecer um protocolo. Agora, é claro, muitas ações nossas vão ter que aguardar e muito. Nós vamos continuar com as lives, vamos continuar a evangelização, vamos continuar a nossa vida de oração. Olha, gente, eu tenho escutado coisas por aí, que me enchem meus olhos de alegria. Padre, nunca rezei tanto na minha vida. Rezar mesmo, de contemplar, de ter tempo. Tem pessoas aí que vão para o sítio, sabe? Vão para a roça. Foge para a roça com a esposa e tudo. Está lá trabalhando e está rezando, está lendo a Bíblia, está vendo outras coisas. É tempo disto. Invista. Eu acredito que seja tempo da gente investir em nós mesmos. Investir em nós, para que depois possamos melhorar a nossa comunicação. Eu conheço uma historinha que dizia assim: um homem vai construir a casa, ele constrói sua casa e coloca lá em cima uma caixa d'água, e ele construiu, tá bonitinha a casa, e mudou para casa. Só que ele esqueceu de um detalhe, de ligar a pena d'água para encher a caixa d'água. Quando ele abriu a torneira, o que saiu? Nada, não sai nada. Assim somos nós também. Nós temos aqui uma caixa d'água, e esse tempo da pandemia nós podemos abastecer bem esta caixa d'água, para quando a gente abrir a torneirinha dos lábios, a torneirinha das nossas atitudes, vão sair alguma coisa. Porque se a gente não encher aqui o coração, que é o lugar da experiência de Deus, porque a palavra a gente escuta com os ouvidos, vê com os olhos e compreende com o coração. Se a gente não preencher essa caixa d'água aqui, quando a gente abrir a boca, se sair nada, sair nada tá bom demais. Pior que vai sair muita besteira. Então aproveite esse tempo, não desperdice esse tempo. Não diga simplesmente que eu estou padecendo o isolamento. Não, vivencie o seu isolamento, vivencie essa experiência do menos, que pode vir a ser mais. E nessa ação pastoral, eu vejo liturgia limitada, reuniões serão limitadas. Cursilho, quando vai ter um cursilho? Está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Casamentos, como é que seremos? Batizados, tem uma fila de gente para batizar, vocês nem imaginam. A fila, tem muita gente que vai dizer: Padre Jorge, meu filho já está quase querendo casar e não foi batizado ainda. Vai ter que esperar um pouquinho. Padre Jorge, e o senhor falou aqui várias vezes a frase menos é mais, e me veio a lembrança, nesse momento a gente não pode abraçar, e o abraço geralmente a gente só consegue dar em uma pessoa, mas a oração que eu faço pelo meu próximo eu posso atingir a quantos? Então é o famoso menos é mais. Nós não podemos abraçar nesse momento, mas a oração, quando nós estamos fazendo,
quantos nós não podemos trazer no pensamento. Verdade. Mas eu sei, meus irmãos e irmãs, amigos do Cursilho, quem está nos acompanhando, que nós temos grandes desafios pela frente. E aí eu me lembro lá do profeta que estava desanimado na sua gruta, cansado, frustrado, deprimido, que o anjo do Senhor vai lá, levanta, ele diz assim: levanta, coma, você tem um longo caminho a percorrer. Nós também temos, viu, gente? Nós temos um longo caminho a percorrer à luz da nossa fé, do nosso amor a Deus, da expressão do nosso amor aos nossos irmãos e irmãs, e esse caminho será muito abençoado. Aí eu volto à palavrinha-chave que a Sabrina disse no início: esperança. Enquanto tudo nos fala de fechar as portas e as janelas, nós devemos abri-las para a esperança da nossa vida, não uma esperança do que, vamos ver que Deus vai mandar, esperar de braços cruzados. Uma esperança aqui é do verbo esperançar, né? Eu construo a esperança, eu construo o reino, eu construo a vida, eu construo a evangelização nos vários ambientes, pela oração, pelos estudos, porque nós devemos saber dar razões à nossa fé, como nos fala a carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 3, temos que dar razões da nossa fé. E o mundo de hoje cobra-nos, cobra de você, viu, Açor? Cobra de você, cobra de vocês dois, cobra-nos razão da nossa fé e da nossa esperança. Já passou o tempo de amarrar cachorro com linguiça e de pensar de dar qualquer respostinha, vale? Não, dê razões da sua fé, da sua esperança. Razão aqui, mas acima de tudo, da razão do motivo porque você crê, porque você espera. Padre Jorge, estamos chegando ao nosso finalzinho, mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta que nós falamos em off, falou aqui que eu falei em off. Caminhos da Piedade já tem quantos anos, padre? Esse seria o 8º. Já seria o 8º. O senhor se lembra quando começou? 2013. 2013. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Em 2013, estávamos tomando um café e eu lembro que o senhor... Alguns não sabem ainda o que é o Caminho da Piedade, né? Caminhos da Piedade, gente, é um caminho que nós saímos aqui do santuário, uma caminhada, e nós vamos até Piacatuba, né? São 21 quilômetros a pé, viu, gente? Isso. O pastor vai de carro. Teve um ano que eu fui com o Padre Edson, cheguei lá meio-dia, a pé. Olha só, mas eu lembro quando começou, padre. Nós estávamos tomando um café, estávamos eu, o senhor, o Padre Jorge, o Anderson, e o senhor comentou que fazia em Leopoldina o caminho que saía da Igreja do Rosário ao Morro do Cruzeiro. E aí, nós por que não trazermos para Cataguases algo assim? E o Padre Jorge, né, e o Padre Edson abraçaram a ideia, e olha só, esse ano já seria o 8º de um caminho fantástico. Eu lembro como fosse até hoje a primeira caminhada teste, porque todos os anos, quando chega o Caminho da Piedade, nós fazemos esse caminho antes. Teste. O caminho teste, para a gente ir marcando parada, banheiro, então é toda uma... O caminho teste nasceu assim, era você, eu, Anderson e Padre Edson. Nós fizemos o caminho teste dizendo assim: se o Padre Edson aguentar, qualquer um aguenta. Aí nós fomos. Eu não sei se você está ouvindo ainda. Mas ele aguentou, e aí nós fizemos. E olha só, nós não acreditávamos, não por falta de fé, jamais, na quantidade. Nós imaginávamos umas 50, no máximo 100 pessoas no primeiro, mas já foi uma quantidade gigantesca. Na última agora eu não sei o número, mas é fantástico. E ali no Caminhos da Piedade, onde tem realmente o fato de estar juntos, que é bom demais, tem a questão da caminhada, que é um bom exercício para a saúde, mas tem muita oração, muitas súplicas, viu? Eu conheço pessoas que deram testemunho de serem curados do câncer. Eu conheço pessoas que conseguiram engravidar, lutava para engravidar e não conseguia, engravidou.
E assim outras histórias de pessoas dando testemunho de dizer, olha, eu estava parado em casa e agora eu quero sempre cuidar mais da minha saúde. E saindo aqui do santuário, indo até Caminhos da Piedade, porque Piracatuba é Nossa Senhora da Piedade, e a gente faz sempre em setembro, que é justamente o período da festa da Nossa Senhora da Piedade. Dia 14 de setembro é a exaltação da Santa Cruz e 15 de setembro Nossa Senhora da Piedade. Então a gente sempre faz ali por esse tempo, primeira ou segunda semana de Vai setembro. ser muito emocionante, é de 2021. Agora, quando vai ser esse ano? Bom, eu acredito, não quero ser pessimista não, eu acredito que não teremos esse ano esse caminho tradicional com 3.000 pessoas, né? No primeiro ano nós fizemos, deu umas 100, 150 pessoas, deu mais de 1.000, agora dá mais de 3.000 pessoas. Não teremos o caminho para a Piedade, mas nós já estamos estudando uma forma para esse ano ainda, ir grupos familiares de fazer esse caminho. Não organizado pelo santuário propriamente, aquela multidão, mas eu sei que eu vou fazer o caminho esse ano. Vou sair daqui de madrugada, vou para lá e vou rezar lá aos pés da cruz queimada, Piracatuba. Ó, que comunidade boa para nos acolher, viu? Agora, 2021, se Deus quiser, viu? Vamos rezar, vai dar tudo certo. Estaremos juntos. Gente, olha o horário. Vamos. Então vamos à bênção final? Sim. Vamos ficar de pé? Então eu convido a todos, vamos rezar juntos, porque toda a evangelização ela é a luz daquilo que Jesus ensinou, na força do Espírito Santo e um grande louvor ao Pai do céu. Então vamos rezar como o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E peçamos a nossa Mãe Maria, chamada pelo Papa Paulo VI como estrela da evangelização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Como nós estamos na casa dela, Santa Rita de Cássia, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite. Um prazer falar com vocês. Um abraço. Um abraço. Obrigado, Padre Jorge. Saudações de Colônia. Obrigado.